Saudações, caros alunos, caros amigos, caros apreciadores da teologia. Então, nós vamos dar continuação aos livros históricos. Nós já vimos o livro de Josué, o livro de Ruth, vimos todos os livros dos Juízes, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel. Agora nós vamos entrar em mais livros históricos. Nós vamos tratar agora da obra do cronista. Então, a obra do cronista seriam 1ª e 2ª Crônicas e Esdras e Neemias. Neemias, que é considerado o pai do judaísmo. Então, nós vamos começar vamos dividir essas aulas em a obra do cronista, depois nós vamos tratar 1ª e 2ª Crônicas, depois vamos tratar de Esdras e Neemias. Então, esta aula vai se dividir em 3 lições. Vamos começar agora a primeira lição. Então, bom proveito a todos vocês e que a graça de Deus nos fortaleça neste estudo. O livro das Crônicas, Esdras e Neemias, constitui um bloco homogêneo, um bloco que eu posso dizer assim, a obra do cronista, ela é uma obra que inicia, ou seja, ela percorre toda a história do gênero humano, desde Adão até o período pós-exílico, até o reafirmar-se do povo de Israel, agora em volta da tradição judaica, ou seja, os judeus, a tribo de Judá, ou seja, Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte é destruído, é aniquilado, e os reis do Sul mantêm a sua homogeneidade, são levados para o exílio e voltam pelo edito de Dario, voltam para a Terra Prometida. E ali se inicia a reconstrução do templo, encontra-se os textos da Sagrada Escritura, os textos da lei. Então, toda uma reforma canônica, uma reforma litúrgica, ela é efetuada. Então, Esdras e Neemias, Esdras a parte da reforma moral, Neemias a reestruturação do povo como nação judaica e a reorganização social. Então, podemos dizer que esse é o pano de fundo dessa obra do cronista. A unidade da obra torna-se manifesta quando nós começamos a examinar a construção do texto, né? Os vocábulos que são usados, a maneira como que são feitas as narrativas. Então, eu espero que vocês consigam guardar tudo, são vários temas, mas assim, guardar esses dados. Na obra do cronista, são muito importantes alguns dados que eram no outro momento, se perderam na caminhada do povo de Israel e agora são retomados. Por exemplo, nós vamos ver muito a questão das genealogias. Por que genealogias? Porque é a passagem da continuidade da bênção que foi dada a Abraão, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos de Israel, todos eles é a perpetuação da bênção no meio do povo. Então essa bênção não se perde. Essa bênção agora ela é projetada para o futuro. Nós vamos ver isso em Esdras, em Neemias e nos profetas que se intercalam nesse período. A promessa do Messias, um nascido da tribo de Judá, um leão da tribo de Judá. Então isso para nós é muito importante para o estudo do cristianismo, ou seja, Cristo é esse Messias, né? Esse Messias que foi predito, é esperado pelo povo de Israel. Então, a genealogia, que mostram a continuidade da história do povo escolhido e que são penhor de bênçãos, de graças. Então, se nós pegarmos 1ª Crônicas 1:9, Crônicas 11, 26, 47, Crônicas 12, Esdras 2, 8 a 10, Neemias 7, 10, 12, nós vamos ver essas genealogias. Mas afinal de contas, o que é uma genealogia? Então, eu vou mostrar como é que essas genealogias elas se apresentam dentro da estrutura do estudo. Então, 1ª Crônicas, nós vamos encontrar 1ª Crônicas 1:9. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaed, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam, Sete,
filhos de Jafé, Gomom, Magob, Madai, Javã, Tubal, Mosoc, Tiras, filhos de Gomer, Esquenez, Rifat, Togna, filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Setim, Dotaim, filhos de Cã, Chuc, Mesraim, Fut, Canaã, filhos de Cus, Seba, Évila, Sabata, Regna, Sabateca, filhos de Regma, Sabá e Datã. Chuc gerou Nemrod, filhos, e se tornou poderoso na terra. Mesraim gerou Yudim, Anaim, Lahabim, Neftuim e os Fretussim e os Calsluim, dos quais procederam os filisteus. Então, as genealogias, elas tentam contar a bênção, tentam dizer que a bênção que foi dada, ela perpetua-se. Depois da questão das genealogias, nós temos as instituições de culto. Então, aí nós vamos ver muitas delas, né? A instituição do culto são os ritos que são gerados para manter a unidade do povo de Israel. Isso que lá em Neemias e Esdras será muito importante, porque é em torno desta maneira de pensar o povo de Israel, o povo judeu, melhor dizendo, o povo de Israel, ele deixa de existir enquanto povo, né, e passa a ser os judeus em si. Toda essa história, ela vai se perpetuando. Isso é muito importante para a gente compreender isso. As instituições de culto, elas são como que pedras que marcam, são sinais que marcam a caminhada deste povo e a bênção de Deus para este povo. Então, em 1 Crônicas 15 seguintes, nós vamos ter a transladação da arca. Então, o contar de como foi esse processo. Em 2 Crônicas 5 a 7, nós temos a dedicação do templo, a reforma do culto celebrado na Páscoa de Ezequias, em 2 Crônicas 29 e 31, a solene Páscoa sobre Josias, em 2 Crônicas 35, a restauração da liturgia após o exílio sobre Josué e Zorobabel, em Esdras 3, a dedicação do novo templo e a celebração da Páscoa em Esdras 6, 16 e 22, a dedicação da festa dos tabernáculos em Neemias 8, 13 e 18, a dedicação dos muros de Jerusalém em Neemias 12, 27 e 43. Então, todas essas celebrações têm a função de gerar no povo de Israel o sentido de unidade em torno do culto, o culto que é a manifestação de Deus na história. Depois, nós temos uma outra marca, o grande valor dos personagens sacerdotes e levitas. Sacerdotes são aqueles que oferecem o sacrifício e levitas aqueles que conduzem o culto. E aí vão as orações, os sacrifícios, ou seja, os sacrifícios não, as orações, as bênçãos. Os levitas que provém da tribo de Levi estão espalhados em todas as tribos. E quando Judá se tornou a única tribo, os levitas judeus, é interessante dizer isso assim, os da tribo de Levi que estavam entre Judá mantêm a estirpe sacerdotal viva, principalmente músicos, cantores, aqueles que ficavam à porta do templo recebendo os porteiros. Não há menção de outros livros históricos, né? Eles só aparecem, esses cantores, porteiros, músicos, eles só são lembrados dentro dos textos de Crônicas, Esdras e Neemias. Então, 1 Crônicas 9, 17 e 29, eu vou pegar aqui para nós darmos uma olhadinha. 1 Crônicas 9, 17 e 29. Então, nós vamos ver lá. Isso entre os porteiros, Selum, Ocub, Telmon, Aimã e seus filhos, deles o chefe era Selum. Ou seja, é dado um valor a esses personagens, né? Os porteiros. Quem são os porteiros? Os porteiros são aqueles que ficavam à porta vendo as credenciais de quem visitava o templo. Isso é muito importante porque o templo não era um local qualquer, um local sagrado.
Então essas pessoas são aqueles que guardam a porta do templo de Deus. A unidade da obra também, né, ela depende do fato de que é a mesma notícia, ou seja, o fim do exílio que se encerra e abre, né, abre um novo tempo, uma nova era, uma era de volta para casa, volta para a fidelidade de Deus. Então, a obra do cronista, então, perpassa toda a história de Israel, desde Adão até a volta do exílio do povo judeu, dos descendentes da tribo de Judá, dos levitas, dos sacerdotes, dos cantores, dos salmistas, todo este povo que volta e reconstrói a história do povo de Judá, reconstrói a história do povo da aliança, esse povo que vai se projetar na esperança de um Messias, de um Salvador. Então, em poucas palavras, essa é a obra do cronista, uma obra que é costurada por esse fio da meada que é a bênção de Deus presente na vida do povo, que é abençoado e que se perpetua nas genealogias, que é vivida através do culto, o culto que serve para unificar o povo, unificar uma nação, unificar essa caminhada para a terra prometida, de volta à terra prometida, e por fim, aqueles que fazem esta reforma valer. Então, seus nomes ficam marcados na história, seus nomes ficam guardados. Esses são os guardiões da bênção, os guardiões da aliança. Então, o pano de fundo de Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas, dentro da obra do cronista, que não é outra coisa, senão um contador de histórias. A história da perpetuação da presença de Deus no meio do povo. Então, nós vamos... esse é o final dessa nossa primeira lição. Na segunda lição, nós vamos tratar já do livro das crônicas, livro 1 e 2 das crônicas, e mostrar como eles conduzem essa história do povo de Israel em busca dessa libertação. Então, até a próxima aula. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigado. Até a próxima.